Shalom, shalom, graça e paz, tudo bom contigo? Eu espero que sim. Como vai você? Eu espero que esteja tudo bem, graças a Deus, na medida do possível. E hoje vamos falar um pouquinho dos iluminados, dos pregadores de Satanás. Sabe o que são os pregadores de Satanás? Aqueles que outrora estavam na casa de Deus e do nada foram iluminados por algo sobrenatural e disse para ele: saia do templo de pedra, do templo religioso. Aí o camarada chega e fala: antigamente eu ficava no templo religioso, mas hoje eu estou bem. E não sabe ele que ele não passa de uma cisterna vazia e rachada, como diz Jeremias. E esses pregadores, né, do tinhoso, do pata rachada, chega e fala assim: olha, não existe pastor, porque pastor, o único pastor é Jesus Cristo. Só que lá em Jeremias, né, nos seus primeiros versículos, Jeremias vai dizer, o Senhor vai dizer a Jeremias que levantariam pastores com inteligência para guiar o seu povo. E aí, eu não sei se você já ouviu, né, um dessas pérolas desses camarada que aparece, né, tanto homem quanto mulher, iluminado, né, pelo anjo que caiu do céu e se transfigura em anjos de luz. É a mesma coisa. Você está entendendo? E aí, essas pessoas saem iluminadamente dizendo que não frequenta templos feitos de pedras, porque Deus não habita em, em templo feito por mão de homens. Só que eu acho que esses camaradas deixaram de ler a Bíblia, ou alguma coisa corroeu o pensamento deles, porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele abre o livro do profeta Isaías, né, pela primeira vez, né, ele vai ler, vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, a qual me ungiu, e Jesus estava dentro de uma sinagoga, um templo, né, ali, o local de culto, reunião. Quando Jesus cura a mulher curvada, né, Jesus está dentro de um templo, né? Quando Jesus cura o homem da mão mirrada, também Jesus está dentro de um templo. Ora, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai dizer que Pedro e João subiam a hora nona ao templo para orar. E me chega esses iluminados, né? Iluminados, e dizendo: olha, saia do templo, porque Deus não está. Lógico, a Bíblia vai dizer que quando Deus não habita em templo feito por mão de homens, está dizendo que Deus, ele não é exclusivista àquele lugar. Ele está onde lhe apraz. E falar em exclusivista, também nós temos os iluminados aí, alguns exclusivistas, não sei se você conhece, dizendo assim: olha, aquela igreja lá é porta larga, aquela também é. Ele não vai dizer que a dele é porta larga, ele não é besta. Lá é doutrina de demônio, e não vai dizer que a dele é doutrina de demônio. Porque vamos parar e pensar aqui, vamos analisar. Quem em sã consciência vai dizer, um líder vai dizer assim: quem domina essa igreja aqui é o diabo. Não, não tem. O cara não vai dizer isso, é dar um tiro no pé. Mas quando você pega aí as cartas de Apocalipse, o próprio Deus ele vai estar condenando algumas igrejas que agem de forma estranha, dizendo: olha, aí vocês têm Jezabel como profetiza, olha, aí quem domina são os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? É o camarada que saiu lá do meio dos apóstolos, lá que era um diácono, né? E teve a brilhante ideia, como hoje tem aqui no nosso tempo, algumas pessoas dizendo que eles que estão com a verdade. Mais ou menos isso. Aí você está vendo hoje, né, algumas pessoas dizendo assim: ó, a nossa igreja aqui, a doutrina é top, as outras são tudo
dominada pelo diabo. A nossa aqui é tipo, é como se nós somos os únicos que vamos subir para o céu. Como tem uma seita aí dizendo que eles são os 144 mil que estarão no monte. Tá, meu Deus do céu, o negócio tá brabo. Você tá entendendo? E aí nós estamos vivendo essa coisa distorcida de igrejas exclusivistas, né? Pessoas exclusivistas. Não, eu não visito aquela igreja ali não, porque ele não está ali, tá? Mas a nossa Deus está, tá? Aí você tá vendo isso aí e depois fica meio assim. Aí tem os camaradas iluminados que se afastaram, né? Atos dos Apóstolos vai dizer que os apóstolos, né? A igreja tanto era nos templos como na casa, né? Eles estavam ali. Mas aí eu pergunto para você, aonde está na Bíblia, Jesus falando para os discípulos não irem ao templo? Aonde está na Bíblia dizendo, Paulo, os apóstolos dizendo que é para a igreja não estar nos templos? Aonde? Até hoje, eu não li isso, tá? Eu não li. A única coisa que eu vejo Deus falando, o anjo falando, né? Em Apocalipse, parece ser afastar da Babilônia, grande prostituta, tá? E não é a igreja de Cristo. Aí você vê essas pérolas aí, que às vezes até vontade de rir. Quando você pega essas pessoas que falam essas gárfias, tanto às vezes em grupo de WhatsApp, né, que tem muitos, e você começa a dar peia de Bíblia neles, né? Porque os camaradas eles pegam um texto, isolam aquele texto, não trazem um contexto e começam a falar besteira. Porque, veja bem, eu já falei isso uma vez em alguns vídeos anteriores, vou tornar a dizer de novo. Se Isaías está dizendo que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, por que em Ageu Deus manda construir? Porque todo desigrejado ele não lê isso. Nem sei se é desigrejado, não, é desviado mesmo da graça, decaído. Eles não lê isso. Porque se eles lê, o próprio Deus manda construir. Deus está mandando assim, vai lá e construa o templo. Tá? O povo está dizendo assim, não é hora não, Deus, porventura é tempo de vocês ficarem nas vossas casas acolchoadas, quentinhas, enquanto a minha casa fica deserta. Olha o que Deus está dizendo. Aí, vou tornar a dizer de novo. O que Isaías está dizendo, que Deus não habita em templo feito por mão de homens, é que Deus não é o exclusivista daquele lugar. Aquele lugar, tipo assim, ó, Deus está aqui. Aí você vai entender, os alienados, iluminados aí, vai entender aquilo que a mulher samaritana está falando com Jesus. Olha, vocês dizem que é em Jerusalém, nossos pais dizem que é no monte, tá? Aí Jesus fala, ó, vós não sabem o que adora, porque a adoração vem do judeu, mas chegará a hora que, a verdadeira hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas em nenhum momento Jesus está dizendo assim, ó, não se reúnam, não se congreguem. Eita! Você tá entendendo? Aí a gente fica pegando aí essas pessoas aí falando mancado de besteira e tá dizendo assim, não, eu estou muito bem depois que eu saí da igreja. Ah, lembrando, eu tava vendo num vídeo aí numa plataforma, uma abençoada falando assim, sabe por que eu saí da igreja? Porque a igreja, ela tem muita falsidade, tem muita isso, tem muito aquilo outro. Ah, então ela não segue Jesus, porque Jesus ele ia para o templo. Mesmo sabendo que os escribas e os fariseus, os doutores da lei, não iam com a cara dele. Mas ele não estava lá porque ele tinha missões a fazer. Ah, lembrando, a casa não era dos escribas e dos fariseus, a casa era do pai dele. Tanto é que quando Jesus ele chicoteia os cambistas no templo e vira as mesas com seus discípulos,
né? O que que ele fala? Não fazer a casa do meu pai casa de comércio. Então a casa tem um dono. Só que o dono vai ter que prestar conta. Ah, eu saí da igreja por isso. Não, você saiu da igreja porque você já estava querendo desbandar mesmo. Só arrumou um motivo. Porque a gente entende que a casa é do papai. E ele age como quer, da maneira como quer. Eu não vou deixar de ir na casa do meu pai porque os meus irmãos não falam comigo. É a casa do meu pai. Eu vou falar com meu pai. Ah, que os meus irmãos estão na falsidade comigo. O problema é deles com Deus. Eu vou adorar o meu pai. Você está entendendo o que está acontecendo, meu querido? É isso aí que acontece às vezes, mas não dê ouvido aos pregadores do Didi, do diabo, entendeu? Que tenta desvirtuar a sua fé e o caminho que você está seguindo, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, divulgue esse vídeo para quem necessita. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Se o céu é o limite, a Igreja de Cristo está indo para lá. Shalom Adonai, graça e paz. Fui e até a próxima.